Inveja é coisa de pobre. Será? Vamos tentar entender o porquê. Olá, gente rica. Pra você que não me conhece, elas aqui, Esther Lopes de Oliveira Silva, onde a minha missão no mundo é plantar uma sementinha de transformação no seu coração. Plantar o incômodo, mostrar que você pode alcançar o extraordinário na Terra. Até porque rica nós já somos. Nosso saldo bancário em abundância, ele ainda não veio para esse plano, mas a gente tá aí puxando para trazer. Então, vamos falar sobre inveja? Doris, eu tava pensando muito sobre esse tema. Montei aqui uma aula bem estruturada, digamos assim, para passar um pouquinho da minha visão e do que eu penso sobre isso e também gerar um incômodo. Porque eu acho que é muito interessante o incômodo, mas em qual sentido o incômodo? No que a gente cresce repetindo o padrão, falando as coisas, né? Sentindo o que a gente acaba falando, porque a gente cresce com isso, a gente nem para refletir e para analisar se faz sentido ou não com a nossa vida. Sabe, a gente repete o padrão dos nossos pais, dos nossos amigos, né, do ambiente aí que acaba nos moldando e a gente não pensa sobre. Inclusive, a gente tem que pensar sobre isso até na fase adulta, né? Que a gente passa por determinado ambiente, começa a pensar dessa forma e não se abre para o novo. Então, é muito importante, desde já, nós estarmos abertos ao novo. Então, eu montei aqui para mostrar para vocês o porquê que inveja é coisa de pobre. E eu dou essa risada, mas não me matem aí, digamos aí, não me cancelem. Ou se quiserem cancelar, tá tudo bem também. Por quê? Porque, olha só, por que eu trouxe esse questionamento e eu quero que você pense comigo. Você já viu algum rico, alguma pessoa muito próspera, aparentemente próspera, falando, nossa, olha, eu não consegui isso porque tiveram inveja de mim. Porque fizeram tal coisa comigo, eu não consegui gravar esse vídeo ou postar ou ter esse tipo de sucesso. Vocês já ouviram alguém falando isso? E eu convido você a refletir. Eu tenho certeza que quem já falou isso pra você provavelmente não tem nada na vida. A gente, desculpa, mas porque eu parando pra pensar em todas as pessoas que já me falaram isso ao decorrer da minha vida, são realmente pessoas que nunca tiveram nada. Que sempre falavam, olha, não faça isso, como que é? Aconteceu tal coisa na minha vida ou não aconteceu porque tiveram inveja de mim. E aí eu olho pra vida da pessoa, a pessoa realmente não tem nada. Não tem nada, ou só vive reclamando, ou sempre angustiada, triste. E eu falo, é muito fácil, né? Hoje eu parando pra pensar, é muito fácil colocar a culpa na inveja, colocar a culpa no outro, quando você não toma atitude rédea da sua vida. Então, por isso que eu falei, eu preciso trazer esse conteúdo pro pessoal, pra gente começar a ter, digamos assim, um nível de consciência um pouquinho mais elevado, tá? E eu cresci, tá? Falando isso até pra mim. Por isso que eu falei que eu tive que fazer uma reprogramação mental, aí quebrar algumas crenças pra mudar essa mentalidade. Talvez até minha família vai contra tudo, mas isso é o que eu penso. Cresci pensando nisso e o que eu mais acho interessante é que a época da minha vida que nada acontecia, tipo, nada mesmo, né? Eu lembro que eu estudava tudo, as coisas não aconteciam, era muita força envolvida, era muita pressão, eu era muito julgadora e parece que eu sempre tava nessa frequência de tipo, olha, não aconteceu isso, eu não consegui essa vaga X porque estão com inveja de mim, porque estão fazendo trabalho, amarração, enfim, que seja. Aqui, ó, e minha vida não andava, eu fiz questão de destacar para você ver se hoje talvez sua vida não anda e você pense isso, comece a refletir quem você é de fato. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que vibra uma frequência bacana e se você de fato seria merecedora das coisas que você busca pela pessoa que você é, sabe? A gente começando a fazer essa reflexão, a gente vai entender se de fato é inveja ou se de fato a gente não tá se colocando à prova, né? Se a gente de fato está deixando de ir atrás dos nossos sonhos ou deixando de contribuir com arroz e feijão de todo dia e por isso as coisas não acontecem. É muito importante a gente começar a avaliar dessa forma. Aqui. Por muitas das vezes eu falei isso, as coisas não andavam, tudo mudou na minha vida e eu espero que mude na sua quando eu passei a acreditar que... E aí vem, né? Inveja não existe. E a gente cresce, como eu já falei, pensando nisso a todo momento. Por quê? É muito mais fácil nós terceirizarmos a culpa ou o resultado ruim da nossa vida. Porque você veja, se o resultado é bom, você não vai falar, nossa, deu certo porque tiveram inveja de mim. Ai, deu certo porque tiveram inveja de mim.
Deu certo porque você não fala, porque aí é mérito seu. E aí você quer, de fato, levar esse mérito. Porque é pra coisa boa. Agora, coisa ruim, não. Você faz questão de falar. Não deu certo porque foi inveja. E aí você vai falar assim pra mim, mas Esther, como que você não acredita em inveja? Se você é a pessoa que mais fala não, mas se você gosta tanto de falar sobre energia, de estudar esse universo, de lei da atração, das leis do universo. Mas vamos lá. Aqui, eu até escrevi aqui. Eu acredito em energia baixa, a gente sabe que existe muito, né, energia ruim. Pessoas que estão aí na pré-queda, como fala o Elton Eller, ou pessoas que vibram essa energia de que só coisas erradas acontecem na vida dela. Mas, olha só o poder do observador. Se você começar a observar tudo que dá errado na sua vida, e eu vou falar um pouquinho do nosso negócio. A gente comprou um carro e a gente alugou para um fulano que seja, uma pessoa, um locatário. E esse locatário, ele não deu certo com o carro, deu vários problemas, vai que seja, danificou o carro. E aí, o que eu posso olhar a todo momento esse caso? Não vou entrar nesse negócio, ou, enfim, não preciso sair desse negócio, porque esse negócio é ruim, vão danificar o meu carro. Ou eu posso falar, ok, aconteceu esse problema e existe esse problema, como eu posso fazer para minimizar esse risco, mas o negócio ele vai ter que acontecer porque é um negócio muito lucrativo e que vai abençoar muitas vidas. Então eu decido não observar mais o ruim, e ok, o ruim ele aconteceu, né? A coisa não tão boa, digamos assim, ela ocorreu para eu aprender e eu posso tirar aprendizado disso, mas seguir com o meu propósito ou com o que eu de fato acredito, e não a todo momento ficar observando as coisas ruins da vida. Por quê? É surreal que eu vou compartilhar com vocês. Mas desde que eu comecei a olhar o positivo e o belo, realmente o belo e o positivo começou a se manifestar na minha vida. Você começa a ter contatos melhores com pessoas positivas, pessoas que agregam, pessoas prósperas chegam até você. E aí você vai falar, não, Esther, mas não acontece catástrofes ou não acontece problemas? Acontece. Porém, eu não me posiciono observando esses problemas. Entendeu? Que se acontece uma coisa, eu meio que isolo. Eu, ok, o que eu aprendi com isso, como o caso do locatário, vou alterar o meu contrato, algumas cláusulas, mas eu não fico observando esse problema a todo momento. Porque quanto mais você observar o problema e a coisa ruim, digamos assim, mais isso vai se manifestar ao redor e mais em frequência baixa você vai entrar, ok? Deixando que outras frequências ressonantes, que frequência ressonante é? Eu tô em 50 Hz e esse celular é 50 Hz, eu alinho. Se eu sou uma pessoa que vibra 50 Hz, né, eu vou atrair um celular de 50 Hz, um carro, uma pessoa, que é muito baixo isso, tá? Essa frequência não cocria nada. Mas enfim, se você deixar se levar pelas coisas que não acontecem da forma correta ou como você espera, até porque enquanto eu estiver aqui, tereis aflições, né, mas tem de bom ânimo, né? Então assim, a gente precisa entender que aqui nós teremos problemas porque é a vida ocorrendo, mas é a vida e tá tudo bem. Como que a gente pode aprender e seguir em frente? E não a todo momento vibrar na energia ruim. E se você se colocar em energia baixa a todo momento, óbvio que existem inveja, existem sentimentos ruins, existem vários tipos de energia. E aí sim, você não se blindando, esse tipo de energia vai entrar na sua vida e vai, digamos assim, fazer morada em você. Por isso que existem as outras energias, mas a gente precisa entender o que nós não podemos deixar fazer morada no nosso coração, né? Aí de tudo que deve guardar, guarde seu coração, pois ele procedem as fontes da vida. Então blinde o seu coração, porque não é justo você se apagar ou você se anular, porque você está com medo de não... Você está com medo de perder algo que você nem conseguiu pela inveja. Eu sou totalmente contra isso, gente. Pessoas que chegam falando, não poste tal coisa por conta da inveja, eu falo, tá bom, mas e o quanto de pessoas que você vai se abençoar? Você vai abençoar as pessoas, você vai incentivar, você vai transbordar, você vai inspirar, você vai deixar isso, né, o seu medo de inveja, você não vai postar por conta disso? Claro que hoje, cada dia eu tô aprendendo um pouquinho mais com cautela, com estratégia, o post aí que seja. Mas você não pode se apagar por conta do mal, digamos assim, do mundo. A gente precisa se posicionar, né? Morno vomitareis aí. Então, assim, a gente precisa se posicionar, nem quente, nem frio, né?
Morno não serve, a gente precisa ter nossa postura, nosso posicionamento e do que a gente defende. Então é importante isso, a todo momento a gente se blindar. A gente pode fazer até um outro vídeo mais profundo falando sobre isso, que foi como eu de fato me conectei com o Criador, com a fonte criadora. E eu vou te falar, é extraordinário, é incrível. Você começa a ver os sinais, o alinhamento realmente das leis, quando você começa a se relacionar mais com a nossa essência aí, que é Deus, né? Nossa fonte criadora, digamos assim. Se você quiser ser rico, e qual que é o objetivo de você que está aqui nesse canal? Ser rico, né? Ser próspero, até porque rico nós já somos, como eu gosto de falar. Você precisa mudar o seu programa mental e precisa hoje acreditar que inveja não existe. Mas, sério, eu não consigo acreditar porque, de fato, inveja existe. Ok, e aí a gente pega na Bíblia, quando os irmãos de José venderam ele, a inveja só foi, digamos assim, tangível quando ela veio para esse plano. Quando estava no pensamento, os irmãos dele não tinham poder. Teria poder se, a partir da influência deles, eles falassem algo e isso entrasse no coração de José. Né? Teria que, a partir do momento que eles tiraram um plano ruim que estava no pensamento, se tornou palpável quando eles venderam José. Isso sim, porque eles materializaram a inveja. E o que aconteceu? Só acelerou o propósito de José. Porque Deus, ele é tão incrível, ele é tão maravilhoso, que até mesmo a inveja, o que é ruim, se você não estiver na mesma frequência, mas se as pessoas estiverem no pensamento e colocarem em plano físico, isso só vai acelerar o seu propósito. Por isso que a todo momento você precisa estar firmado na fonte criadora. Porque se vir até você, você vai estar blindado, isso não vai interferir na sua vida e também nos seus resultados. Acredita em carga energética, que, como eu falei, existem sentimentos maus, porém ele só fará morada em você se você der brecha ou se não se brindar, ou não saber quem você realmente é. Eu quero gravar um vídeo, gente, específico de identidade, como eu fiz para ativar minha identidade. Foram mais de 2 anos estudando bastante, né, para entender um pouco mais sobre identidade e ter uma confiança e uma certeza tão grande no coração que a gente acaba querendo compartilhar com vocês. Então não deixe que sentimento contrário faça morada em você, ou não deixe de agir com medo de perder algo que você nem tem, ou de perder algo que você tenha. A partir do momento que você confia plenamente em você, plenamente em quem te colocou aqui na Terra, nada e ninguém pode te parar se seu propósito for genuíno, for bom, for de transbordo. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Achei muito bacana compartilhar um pouco, porque as pessoas têm um pouco de preconceito, né? Medo de falar sobre inveja, mas precisa ser falado pra gente justamente quebrar essa crença e ser aí protagonista da nossa história. Tá bom? Um abraço no seu coração. Me acompanha no Instagram, @elas_esther, na nossa empresa também, se você quiser, CHS_elas, tá bom, pessoal?